Meus irmãos, a nossa geração vai testemunhar dentro dos próximos momentos a Terceira Guerra Mundial. Isso aqui não é alarmismo. Dentro de pouco tempo nós vamos testemunhar. A nossa geração vai testemunhar um conflito mundial jamais visto na história da humanidade. Todos os fatos que estão acontecendo no mundo estão concorrendo para esse conflito. E que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou apresentar alguns fatos que indicam sim que o mundo está caminhando por esse grande conflito. Porque as maiores potências do mundo estão armadas como nunca. A Bíblia, que é a palavra de Deus, já profetizava que no fim dos tempos haveria guerras e rumores de guerra. É preciso, contudo, lembrar que o final dos tempos não começa com a nossa geração, não começa com o nosso século. O fim dos tempos começa a partir do momento em que Cristo ressuscita. Ali se inicia o fim dos tempos. É preciso dizer que de lá para cá, os conflitos entre nações se intensificaram como nunca em toda a história da humanidade. E a tendência é que mais conflitos venham a acontecer à medida que for se aproximando a volta de Jesus. Não acreditem em pessoas que profetizam que nós viveremos um período de paz mundial antes de Cristo voltar. Isso não vai acontecer. E quero lembrar você que a minha abordagem é mais teológica do que geopolítica. Se você quiser se inteirar em geopolítica, eu recomendo você acompanhar o canal do Professor Rock. Para mim, é o melhor especialista em geopolítica do mundo. O canal Hoje no Mundo Militar também é um excelente canal para você ficar sabendo do que está acontecendo no mundo. O fato que eu quero que você preste atenção e que nos leva a crer que nos próximos momentos nós entraremos num grande conflito mundial é a existência de diversos conflitos localizados no mundo ao mesmo tempo. Pense comigo, neste exato momento, não vamos longe. Aqui na nossa América Latina, a Venezuela tenta anexar um território da Guiana Francesa. E é só uma questão de tempo para a Venezuela tomar 70% do território da Guiana Francesa. Porque esse território é rico em petróleo e não é de hoje que a Venezuela tenta tomar. E você imagina o conflito que vai acontecer aqui pertinho de nós. Segundo conflito, a China tenta anexar o Taiwan ao seu território. É apenas uma questão de tempo para a China esboçar uma ação para tomar Taiwan. E o mundo não vai ficar o mesmo se isso acontecer. Os Estados Unidos vão reagir. Ou se não reagir, o que poderá acontecer? Terceiro fato, Israel e o Hamas estão brigando há mais de 3 anos. Uma guerra que nunca se acaba, na verdade. Esse conflito árabe-israelense, envolvendo o Irã, que é uma grande potência também, uma grande potência militar. Terceiro fato, Rússia e Ucrânia, desde 2014, há 10 anos, estão brigando por conta de território. Vocês percebem que todos esses conflitos é por conta de território. É um país maior querendo tomar um país menor. São esses conflitos localizados que nos dão medo. Porque lembra da Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial também, conflitos regionais eclodiram para uma guerra mundial. O mundo está um barril de pólvora. Agora eu quero analisar com você os fatos mais recentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Minha gente, é de dar medo, sim. Nós temos fé em Deus, nós somos cristãos em Deus, mas é de dar medo o que pode acontecer. Olha só os fatos mais recentes. Os Estados Unidos autorizam a Ucrânia a disparar mísseis de fabricação americana contra o território russo. Você sabe a gravidade disso? Em contrapartida, a Rússia contra-ataca usando pela primeira vez um míssil balístico intercontinental e ainda ameaçou usar armas nucleares. Você sabe a gravidade de tudo isso? Quando os Estados Unidos, quando Joe Biden, que está para deixar o governo, autoriza a Ucrânia a disparar mísseis de fabricação americana contra o território russo, é um fato novo. Anteriormente, os ucranianos estavam usando, sim, mísseis de fabricação americana, mas apenas para dentro do seu território ucraniano. Quando os russos estavam ocupando o território ucraniano, aí os ucranianos usavam esses mísseis dentro do seu próprio território. Agora o negócio foi mais longe. A escalada de conflitos teve agora uma repercussão muito maior, porque pela primeira vez a Ucrânia é autorizada pelos Estados Unidos para disparar mísseis contra o território russo. E isso aconteceu e a Rússia reagiu e promete reagir mais. Outro fato é que a Coreia do Norte, aliada da Rússia, mandou cerca de 100 mil soldados a favor da Rússia para ajudar a tomar o território ucraniano, além de mandar armamentos também. Vocês percebem, gente, que as coisas estão tomando proporções globais, proporções gigantescas. Nenhum país do mundo está isolado do ponto de vista militar.
Todos os países têm suas alianças. E se você mexer com um país, você vai mexer com outros países aliados dele. Você está percebendo a complexidade das coisas? Como eu disse anteriormente, nunca na história os países estão tão armados como agora. São superpotências. E aqui, para usar a expressão do professor Roque, ele chama de o eixo das ditaduras, formado por grandes países que têm a pretensão de dominar o mundo e que não está satisfeito com essa democracia ocidental, com esses valores ocidentais que nós temos do livre mercado, da democracia, de eleições livres. Você tem aí o eixo das ditaduras, capitaneado pela China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Venezuela e mais outros países. São países que não são livres. Eles querem um governo centralizador de perspectiva marxista. A Rússia não se contenta em ter perdido a Guerra Fria. A Rússia quer voltar a ser a antiga União Soviética, quer ampliar os seus domínios de novo. A China também tem essa pretensão. E os Estados Unidos e China estão há muito tempo nessa guerra comercial inicialmente, mas é uma guerra que está tomando proporções militares também. E quando Donald Trump assumir a partir de janeiro, nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo, porque Trump promete ser duro contra a China, assim como ele foi no seu primeiro governo. Ele promete fazer embargos comerciais muito fortes, ele promete fazer frente à China. E como é que a China vai reagir? Outro fato, como eu disse anteriormente, a China quer tomar o Taiwan, que é uma ilha. Os Estados Unidos vão permitir que a China tome o Taiwan? Se a China tomar o Taiwan e os Estados Unidos, junto com os países ocidentais, não fazerem nada, a China vai entender que ela tem carta aberta para tomar o Japão, para tomar a Coreia do Norte, para tomar aqueles pequenos países que estão por lá. E se os Estados Unidos reagirem, impedindo a China de anexar o Taiwan, que é a decisão correta, os Estados Unidos não podem permitir que o Taiwan seja anexado pela China, porque você percebe, a China quer tomar parte daquelas ilhas. A China está entendendo que aquele território pertence a ele. O próximo passo é tomar o Japão. O próximo passo é tomar a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte é um vizinho aliado. Se a China tomar o Taiwan e o próximo passo tomar o Japão, a Coreia do Sul vai tentar reagir. O Japão vai reagir. O Japão não vai ficar de braços cruzados esperando a dominação chinesa. O Japão vai reagir. A Coreia do Sul, como aliado ocidental, vai reagir. E do lado da Coreia do Sul tem a Coreia do Norte, que faz parte do eixo das ditaduras. A Coreia do Norte não vai deixar de apoiar a China, porque a China é quem sustenta o regime da Coreia do Norte. Por 24 horas, a Coreia do Norte está com mísseis apontados para a Coreia do Sul. Qualquer conflito que envolva algum aliado da Coreia do Norte, ela vai reagir atacando a Coreia do Sul e o estrago vai ser grande, viu? Então, todos esses conflitos localizados, todos esses conflitos regionais, vai gerar um efeito dominó. Um conflito vai pegando o outro, porque todos esses conflitos regionais envolvem essas grandes potências do eixo da ditadura. Assim como antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia conflitos localizados que desencadearam para um conflito global, assim é o nosso tempo, gente. Nós temos conflitos localizados e, se não forem tratados, vão evoluir para uma guerra de proporções que a gente não pode imaginar. A Segunda Guerra Mundial aconteceu quando os Estados Unidos reagiram ao ataque do Japão. Quando os Estados Unidos entraram naquele conflito, aí o conflito virou mundial. A Rússia já está dizendo que os Estados Unidos está atacando diretamente o seu território. Nós não sabemos o que se passa na cabeça de um ditador. Nós não sabemos o que se passa na cabeça de um sujeito como Putin, que está no poder há muitos anos, fraudando eleições, sumiço de oposição. A gente não sabe o que pode acontecer. São pessoas que não têm amor no coração. Tudo que eles querem é poder e domínio e território. É o que eles querem. A história se repete. E o que nós vamos fazer na condição de cristãos que somos? Nós precisamos orar, se aproximar de Deus como nunca e preparar nossa fé. Porque o que vai acontecer na humanidade nos próximos tempos é cruel. Porque nós vamos enfrentar momentos tenebrosos de treva, fome, doença e muito sangue. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ore pelo mundo. Ore para que a sua fé seja fortalecida para encarar o que pode acontecer, talvez nos próximos meses.